Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cleidiane para dar mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos de aula de geografia. Nós vamos para paisagens e formas da superfície do nosso livro de geografia, o capítulo 1, a página 44. Nós vamos falar sobre descobrindo as formas da paisagem. Acompanhe com a tia a nossa página do livro. Ao observar as paisagens, podemos perceber diferentes formas. Olhem aí essas duas imagens. O lugar pode ser plano ou ondulado. Algumas vezes encontramos as mesmas formas, gente, no mesmo local. Então, o mesmo local, uma mesma superfície, ela pode ser de diferentes maneiras no mesmo local. Ele pode ser ondulado, ele pode ser plano, ele pode ser de diferentes formas. Observem aí na primeira questão essas duas imagens. O que está falando aí, gente, nessa primeira questão? Um desenhista estava olhando as formas da paisagem abaixo e resolveu copiá-la, mas acabou cometendo 7 erros. Então, o que a gente vai fazer, gente? Nessa primeira questão, vocês vão olhar e vão descobrir quais são esses 7 erros que vocês encontraram nessas duas paisagens, nessas duas imagens. Mais abaixo, nós vamos para a segunda questão. O que vem falando na segunda questão, crianças? Na segunda questão, é para vocês responderem as questões A e B. O que vem falando na questão A? No primeiro plano da paisagem, a superfície é plana ou ondulada. Vocês vão observar com bastante atenção e responder essa questãozinha. E a letra B, e no terceiro plano, o que vem, gente? Vocês vão observar e responder com bastante atenção. Então, agora nós vamos para a página seguinte. Então, agora na página 45, nós vamos falar de diferentes formas na superfície. Eu vou fazer a leitura para vocês vão acompanhar comigo. Ao observar a paisagem da página anterior, ou seja, da página 44, nós percebemos que tem diferentes formas. Isso acontece porque a superfície terrestre é irregular, ou seja, são diferentes formas, podem ser altas, baixas, onduladas ou não, planas, então há diferentes formas. Essas formas, elas se dão o nome de relevo. O que é relevo, tia? Relevo são as formas diferentes da superfície da Terra, da crosta terrestre. Nas fotografias, vocês podem ver aí a fotografia acima e a fotografia abaixo. Na acima, elas estão se referindo às montanhas, que as montanhas são as superfícies mais altas da Terra. E elas são irregulares. Vocês podem ver que elas são de diferentes formas aí. Elas não são do mesmo tamanho, elas não são da mesma forma. E no topo dessa superfície não tem como vida, porque é muito, muito alto. Então, há vida humana na parte de baixo. Esse ponto mais alto a gente chama de cume, que é o ponto mais elevado, que pode ser de uma serra, um ponto de uma montanha, como vocês podem ver aí. E na parte de baixo a gente está se referindo aonde há mais facilidade de sobrevivência, né? Porque aí é mais plano e aí são desenvolvidas diferentes atividades, ou seja, elas são agrícolas ou pecuárias. Agora, gente, a gente vai para a página seguinte, a página 46. Então, crianças, na nossa página 46, vocês podem ver nessa primeira imagem que isso aí é uma plantação de milho e de café. Observem aí que a terra ela é bem ondulada, né? Isso aí é uma imagem de Minas Gerais de 2016.
Nessas áreas onduladas, gente, as pessoas constroem moradias e desenvolvem atividades de plantio e criação de animais, como vocês podem ver aí. Normalmente, as fazendas, elas são em terras bem onduladas, né? Que é de mais fácil para plantação, para cultivo mesmo, viu? As formas de relevo apresentam grandes variações de altitude, ou seja, de altura. Para determinar a altitude, usamos o nível do mar como ponto de referência. Então, vocês podem ver nessa imagem abaixo aí, que tem as medições, né? De 500 metros e de 200 metros, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco desse assunto. E até mais. Beijo da tia.